A paz do Senhor, seja bem-vindo ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson e nesse vídeo eu vou comentar a lição número 2 da revista de adultos da CPAD do primeiro trimestre do ano 2020. A lição que traz como título A Criação de Eva, a Primeira Mulher. Bem, se você acompanha o EBD em Foco, sabe que a gente posta 2 vídeos toda semana. Se você não acompanha, dá uma olhada no canal que você vai ver aí. O primeiro vídeo é com um slide onde eu comento toda a lição, tópico e subtópico, passando por tudo, ali baseado, 100% baseado na lição mesmo. O segundo vídeo eu posto na sexta-feira, um é na segunda, esse é na sexta, e nesse vídeo de sexta-feira eu destaco algumas coisas importantes da lição que as pessoas escolhem. Na verdade é um vídeo mais interativo porque os usuários do EBD em Foco que entram em contato dizendo, eu mando uma mensagem perguntando, eles respondem dizendo o que merece um destaque maior. Geralmente é um subtópico que eu destaco, mas essa lição está muito entrelaçada aqui os subtópicos e aí fica difícil falar de um sem falar de outro. Então eu peguei, assim, vou comentar a lição como um todo, destacando algumas dúvidas dos usuários. Então eu peguei um monte de dúvidas e sintetizei essas dúvidas dentro dos tópicos e subtópicos para nós explorarmos aqui nessa aula. Então é uma aula que vai direto em alguns assuntos, procurando se aprofundar em alguns assuntos específicos da lição. Então assista esse vídeo até o final que você vai aprender bastante aqui. E eu vou falar de alguns temas aqui que geraram assim alguma polêmica, né? Então a gente vai ver aqui a questão da criação da mulher, né? Qual o objetivo, o propósito, essa questão da submissão da mulher, como que funciona isso, a questão da submissão e também a questão do pastorado feminino que gerou aí muitas dúvidas. No vídeo que eu fiz primeiro eu falei que eu concordo, não é que eu defenda, que eu vou brigar por isso, que eu acho que tem que ter, mas eu não vejo problemas em a mulher ser consagrada para o ministério. E aí muita gente, né, discordou de mim. Realmente faz sentido, por quê? Porque a Bíblia realmente coloca ali o homem como sendo líder espiritual, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E aí fica a dúvida, né? Como é que funciona isso? Como é que é essa questão? Por que que você concorda, né? Que não é somente eu, mas tem uma grande quantidade de pessoas que concordam também. Então, eu vou falar disso no tópico 3, mas adiantando aqui, eu quero deixar bem claro que meu objetivo nessa aula não é impor um pensamento diferente. Não é colocar aqui algo, tem que ser desse jeito. Não, o meu objetivo aqui é abrir o debate, é colocar questões que a gente às vezes não... Que a gente não presta atenção, né? Fica ali naquele negócio, esse é o meu ponto de vista, é esse, a igreja prega isso aqui, defende isso, e eu não vou pensar diferente. Eu já fui assim com relação a esse tema, né? Eu tive uma educação religiosa que me conduziu ao pensamento de que mulher não pode ser pastora. Depois eu sentei com uma mulher que faz parte de um movimento que quer abrir esse debate. No caso, elas não querem impor nada, querem também abrir o debate sobre isso, querem debater sobre isso, porque acaba sendo certo tabu, às vezes as pessoas não querem nem falar. Então eu conversei com elas e vi que o ponto de vista delas, então eu ficava preso só no meu ponto de vista e não abri para o ponto de vista do outro lado. Então acabou que eu fiquei mais flexível com relação a isso. E é isso que eu quero trazer aqui. Não é que você vai levar para a sua EBD, aí, a EBD da sua igreja, um tema fechado. É assim, eu aprendi assim. Não, não. É que você vai, nossa igreja crê assim, mas e se fosse assim? Como seria? Vamos abrir o debate, vamos ver os pontos de vista. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que aprender a refletir sobre aquilo que a gente acredita, a gente pensa. Então vamos lá, vamos começar aqui o tópico 1 da lição. Vou passar pelos tópicos. Se você quiser pular direto para o tópico 3, que é onde eu vou falar dessa questão da mulher ser consagrada ao ministério, né? Você pode pular para o tópico 3, você pode acelerar o vídeo, tem a opção de acelerar o vídeo aí no YouTube. Então você pode fazer esses dois aí. Eu já falo um pouco rápido, né? Se você acelerar, vai ficar complicado. Mas, enfim, fica à vontade para avançar, pular o vídeo para frente. Vou começar aqui pelo tópico 1, recebi algumas dúvidas com relação ao tópico 1. O tópico 1 vai falar da criação da mulher, a motivação de criar a mulher. Então a gente já sabe que a mulher estava nos planos de Deus. Se você deu uma estudada aí, você já percebeu isso, né? A mulher não foi algo secundário, que Deus esqueceu de criar a mulher, ou Deus teve a ideia depois. Muito pelo contrário, Deus criou a humanidade como um todo. Se você lê o texto bíblico, ele vai ter 2 relatos da criação da mulher. Então se você, da mulher não, da criação como um todo, 2 relatos da criação. O primeiro relato é no capítulo 1 de Gênesis, até o começo do capítulo 2. E o segundo relato começa no versículo 4 do capítulo 2. São 2 relatos diferentes que estão aqui na Bíblia, são 2 relatos independentes, até independentes um pouco um do outro, mas que se complementam. No primeiro relato, a gente observa que a criação
aqui não faz muita distinção de homem e mulher. Porque quando Deus criou, fala assim, ó, versículo 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus. E criou homem e mulher, os criou. Então o texto bíblico vai colocar aqui Adão. Né? Esse Adão, e criou Deus, pois, o Adão. Adão aqui representa a humanidade como um todo. Depois ele vai falar, esse Adão, a humanidade, é dividido em duas partes. Ish e Ishá, que no caso é homem e mulher. Né? Então, o texto hebraico vai fazer essa distinção. Usa Adão aqui como sendo a humanidade como um todo, e depois diz que essa humanidade tem homem e mulher, ou macho e fêmea. Né? Então, algumas traduções colocam macho e fêmea. Então, aqui o texto bíblico do primeiro relato da criação não dá muitos detalhes sobre a criação do homem e da mulher. Simplesmente diz que Deus criou. Então mostra uma certa equivalência. Aqui são diferentes, mas são equivalentes. Deus não fez um superior ao outro, nem nada disso. No segundo relato já tem algum detalhe um pouco diferente. Já mostra que o homem foi criado do pó da terra, Adão foi criado do Adamá, né, do pó da terra, e depois Deus criou a mulher, né, que tirou da costela de Adão. E aí surge a pergunta, por que Deus não criou a mulher do pó da terra? Né? Um usuário mandou essa pergunta. O Adam Clarke, no seu comentário aqui, eu vou ler o comentário do Adam Clarke, ele diz o seguinte, ó, Deus poderia ter formado a mulher do pó da terra, como ele tinha formado o homem. Mas se ele tivesse feito isso, ela deveria ter aparecido em seus olhos como um ser distinto, a quem ele não tinha nenhuma relação natural. Então Adão olharia para Eva e veria Eva como um ser totalmente distinto, como qualquer uma outra criação de Deus que não tivesse nenhuma relação com ele. Né? Mas como Deus formou-a de uma parte do próprio homem, ele viu que ela era da mesma natureza, a carne, idêntico e sangue. Né? Era idêntico em tudo. E da mesma constituição em todos os aspectos, e consequentemente ter poderes iguais, faculdades e direitos iguais. Então a mulher, ela foi criada do homem, mostrando que os dois se completam. Então não tem um superior ao outro, não tem um melhor do que o outro. A criação tanto do homem quanto da mulher, Deus poderia ter criado a mulher primeiro e tirado o homem da costela da mulher. Isso não seria nenhum problema, tá? Não teria nenhum problema nesse sentido. Então aqui a gente observa que, de fato, os dois vieram de Deus, foram criados por Deus. O apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele vai falar isso, que a mulher veio do homem, mas de todo jeito o homem sai da mulher, porque a mulher engravida e tem um filho, então um depende do outro, não tem um superior ao outro. Eu acho que fica bem claro isso aí, né? Deus criou os dois, a humanidade como um todo, homem e mulher. Foram criados no mesmo dia? O texto bíblico não vai dar muitos detalhes, mas parece que sim. Parece que foi criado no mesmo dia, principalmente com relação ao primeiro relato. Então o primeiro relato parece que dá a entender que eles foram criados no mesmo dia. Aí outra pergunta, eles tiveram filhos antes da queda? Olha, a Bíblia não diz que eles tiveram filhos antes da queda. A Bíblia não vai dizer que tiveram e nem que não tiveram, não vai dar detalhes. A Bíblia dá detalhes de filhos após a queda. Tá? Só que quando Deus cria o homem e a mulher, ele vai falar para eles se multiplicarem. Né? Ele vai falar assim, ó, e Deus abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então aqui, quando Deus manda eles multiplicar, significa que eles poderiam sim fazer sexo antes da queda. Tinha a relação sexual normal antes da queda. Quanto tempo passou depois da criação até a queda, não sabemos. Mas se Deus mandou multiplicar, é porque tinha sim como ter relação sexual. E quando eles caem, né, tem a sentença, a mulher passaria a ter dores de parto. Então assim, dá a entender que antes da queda, ela poderia ter filhos sem dores. Se ela teve ou não, o texto não diz. Realmente o texto não diz. Se alguém falar que teve, é conjectura. Mas o texto não vai dizer. Então a gente entende o seguinte, que era possível sim ter filhos, eles poderiam sim fazer sexo antes da queda, né, terem relações sexuais normal, mas o texto não diz que eles tiveram filhos. Então a gente vai ficar sem saber sobre isso aí, quais seriam as implicações teológicas se eles tiveram filhos antes da queda. Mas, enfim,
Continuando aí o tópico 1, fala assim, o que significa dizer que a mulher é adjuntora? Então a mulher ser adjuntora, alguns textos vão dizer o seguinte, o texto que eu estou lendo aqui fala assim, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Um texto fala adjuntora, outro fala auxiliadora. O texto da NVI em inglês fala helper suitable, que é ajudante adequado, ou seja, eu vou criar uma ajudante que seja adequada para Adão. Então aqui a gente observa que é uma relação mútua, de um depender do outro, um ajudar o outro, não tem um superior ao outro. Então Deus criou a mulher para complementar o homem, porque sozinho realmente ele não era completo. Então, por isso que depois Deus diz que eles são uma só carne. Então, é um conjunto completo, um depende do outro. E esse texto aí, no caso, a lição aqui, ela cita uma versão diferente, deixa eu ver se eu acho aqui, não achei, né, que ia como adiante dele, nesse sentido, né, como adiante dele. É a mesma ideia, é ter alguém ao lado para ajudar, para auxiliar. Tá? Então vamos lá, o tópico 2 fala o seguinte, o tópico 2 da lição, eu vou aqui baseado na lição, fala assim, a criação da mulher, vai dar detalhes sobre a criação da mulher. E aí um usuário do EBD em Foco mandou a seguinte pergunta, né? O que dizer dos termos usados pelo escritor, que ele fala anestesia, cirurgia, engenharia genética. Esses termos, de fato, não existiam naquela época, esses termos são atuais. Então isso aqui é o que a gente chama de anacronismo. Vou pesquisar aqui, anacronismo. O que é um anacronismo? Seria um erro de cronologia, né? Alguns tratam isso como erro de cronologia, ou atitude ou fato que não está de acordo com sua época. Na verdade, na literatura é usado o anacronismo como sendo um recurso, colocar assim, um recurso didático, pode ser um recurso didático, um recurso literário, para deixar o texto um pouco mais fácil de entender. Quando eu falo assim, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Na verdade, esse nome Brasil não existia no ano 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou. Então ele não descobriu o Brasil, ele descobriu uma terra desconhecida, que depois pegou o nome de Brasil por causa de uma árvore, que era o pau-brasil. Então, quando eu falo que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, eu estou usando um anacronismo. Eu estou usando um termo que não existia na época, mas para que fique mais didático, eu uso, né, o termo Brasil para a época de Pedro Álvares Cabral. Então não chega a ser um erro cronológico, mas é uma maneira de ficar mais didática a minha frase. Então foi isso que o escritor usou aqui. Então anestesia, cirurgia, engenharia genética, só para ilustrar o que Deus fez ali com Adão, trazer algo para os dias atuais para que nós possamos compreender. Mas o que Deus fez foi uma ação de fazer Adão adormecer e tirar de Adão uma costela. Né? Então a costela pode ser que também tenha ido carne, enfim. O que Deus está querendo dizer aqui é que a Eva, no caso a mulher, foi feita da mesma constituição do homem. Né? A gente já leu o texto aqui do comentarista aqui, Adam Clarke. Então foram feitos da mesma constituição para mostrar que um depende do outro. Então não tem muito segredo aqui. Alguns falam assim, ela foi feita da costela para estar do lado, né, para ser pisada e tal. Pode ser uma aplicação desse texto, mas não chega a ser isso realmente que o texto quer dizer. O que o texto quer dizer, o fato de usar costela, é porque é algo que faz parte de Adão. Tirou do próprio Adão para, né, ser igual a ele. Então essa é a ideia do texto bíblico de usar a costela. Então vamos entrar agora no tópico 3. O tópico 3 é o tópico, e talvez o tópico mais polêmico, onde a gente vai falar da missão da mulher, né, como esposa, como mãe, e sobre a questão da mulher poder ou não pastorear. Então vamos lá. Vamos entender melhor essa questão da submissão da mulher. Né? A mulher deve ser submissa ao homem? O que diz o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 22. Muita gente fica preso somente nesse versículo. Fala assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E aí fala o seguinte, aqui a gente geralmente fica preso a esse versículo. A mulher ser submissa ao marido.
Muita gente esquece de ler o restante do texto. Então a gente vai fazer uma análise aqui mais completa desse texto. Aí fala assim, porque o marido é o cabeça da mulher e também Cristo é o cabeça da igreja. Então cabeça aqui tem a ver com liderança, com ser líder, né? Então cabeça aqui, o marido é o cabeça da mulher, ele é o chefe da família. E aí, da mesma forma que o homem é o chefe, Cristo é o cabeça da igreja. Então o homem é o cabeça, Cristo é o cabeça. Então Cristo é a referência. Como que o homem vai liderar o lar? Como que o homem vai ser cabeça? Como que ele vai agir? Ele olha para Cristo como referência. É isso que o apóstolo Paulo está querendo mostrar aqui. E aí depois ele vai falar assim, ó, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, a referência que o marido tem para amar a esposa é Jesus Cristo. E olhando para o que Cristo fez, o que ele fez pela igreja? Ele serviu. Jesus veio para servir, ele morreu na cruz do Calvário. Então o marido tem que amar a esposa a ponto de dar a vida pela esposa. É isso que o texto bíblico quer dizer. O apóstolo Paulo está falando isso. Olha, ame a vossa esposa de tal forma, faça tudo por ela, de tal forma que você dê a vida por ela. Para que uma submissão maior do que essa? Ser submisso aqui não é estar em segundo plano, não é deixar a posição de liderança. Como foi que Jesus veio ser o líder da igreja, o cabeça da igreja? Servindo. Foi assim que ele fez, ele veio servir. Ele fala assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Então mesmo vindo para servir, mesmo morrendo pela igreja, Cristo é o cabeça da igreja. Então o esposo, mesmo servindo a esposa, mesmo dando a vida pela esposa, morrendo por ela, ele está sendo o cabeça dela. E aí ele reforça isso. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Olha só, a orientação para o marido com relação à esposa é muito maior do que a orientação da esposa para com o marido. Paulo, mais uma vez, ele fala, amai como o próprio corpo. Ele fala, porque ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta, cuida. Assim também Cristo faz com a igreja. Assim como Cristo alimenta a igreja, marido, ame as vossas esposas. Né? Alimente o próprio corpo, cuidando do seu próprio corpo, porque você ama ele, né? E assim como você ama o próprio corpo, ame a sua esposa. Assim como Cristo amou a igreja, ame a própria esposa. E aí ele vai descrevendo isso. E aí depois ele fala assim, versículo 33, não obstante, vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite o marido. Então o apóstolo Paulo está colocando aqui essa submissão de um ser submisso ao outro. É isso que eu entendo nesse texto. É um está ajudando o outro, um está servindo ao outro. Essa ideia de que o homem tem que humilhar a mulher, que a mulher... Isso não existe na Bíblia. Isso é machismo, é fruto do pecado. Não tem nada de bíblico nisso. Então, os dois têm que conviver juntos, ajudando um ao outro, contribuindo para tudo que um outro precisar. É ser uma só carne. Essa é a ideia do texto bíblico. Essa submissão, a gente vê aqui que a submissão não é só da mulher, é do marido também. Então a gente tem que ler o texto por completo e entender por completo essa ideia. Então o papel dos dois no lar é um papel de ajuda mútua. O homem, ele é o cabeça, por quê? Porque ele vai ser o líder, ele vai puxar a frente, ele vai ser o responsável por várias situações, né, por tudo, na verdade. Né, se está indo ruim nas finanças, a culpa é do homem, é irresponsabilidade dele. Ah, porque a mulher gasta demais. Não existe isso, ficar colocando culpa na mulher, colocando culpa no filho. Você é o responsável, você é o chefe. Então a gente tem que entender essa ideia aqui, né, de homem ser o cabeça e da submissão da mulher. Tá? E aí, continuando a nossa aula, vamos avançar aqui. Vamos para o último subtópico, que fala a questão do papel da mulher no reino de Deus. Né? E o que acontece? Entra a questão da mulher poder ou não pastorear. É agora que a gente vai falar desse tema. Eu dei uma lida em vários materiais, assisti a alguns vídeos, vi o vídeo do escritor da revista, né? E aí alguns comentaristas, o escritor da revista, dentre outros, vão mostrar o seguinte, que a mulher, baseado nas escrituras, a mulher ela não ocupa cargo de liderança eclesiástica. No Antigo Testamento não tinha sacerdotisa, só tinha sacerdote. No Novo Testamento a gente observa que Jesus escolheu 12 homens, né, que seriam os 12 discípulos, e os pastores citados no Novo Testamento não são mulheres, mas sempre homens. Né? Então, baseado nessas passagens bíblicas, nesse contexto todo, a conclusão óbvia que a gente chega realmente é que o ministério de pastor é somente para homens. Então, de fato, baseado nas escrituras, o que a Bíblia diz acerca
do pastorado feminino. A Bíblia diz que somente homens vão pastorear. Assim, a Bíblia não diz isso de forma explícita, somente homens. Mas se a gente observar todos que tiveram algum cargo de liderança eclesiástica na Bíblia, de fato foram homens. Foram homens que foram chamados para esse ministério. E aí, se você realmente falar assim, eu quero ficar com a Bíblia, esse é o posicionamento. Esse é o posicionamento e colocar somente homens no ministério, para ser separados como pastores. Tá? Isso aí, eu não discordo disso. Não estou dizendo que a Bíblia está errada em relação a isso, eu não discordo disso. O que eu quero levantar como debate, aqui, levantar um debate, uma discussão, para a gente se aprofundar mais, é o seguinte. O que acontece nas situações em que uma mulher realmente está na liderança de uma igreja? Como a Igreja Quadrangular, que foi fundada por uma mulher, onde tem várias pastoras, não somente a Igreja Quadrangular, mas outras igrejas também foram fundadas por mulheres, e tem várias mulheres pastoreando na frente da obra de Deus. O que está acontecendo aí? Será que isso é pecado? É heresia? Eu simplesmente vou condenar todas as mulheres que são pastoras? Elas vão para o inferno? Como é que é? A mensagem de salvação delas não vale? Será que eu tenho que simplesmente condenar, falar, não, a Bíblia diz que é só homem que tem que pastorear, então esse negócio de mulher ser pastora não está na Bíblia, é heresia, e está todo mundo que está numa igreja que a mulher é pastora está condenado porque a mensagem pregada por essa mulher não vale. É isso que eu tenho que fazer? Não, eu não vou fazer isso aqui. Por que eu não vou fazer isso? Porque eu vejo que tem muitas mulheres de Deus que têm compromisso com a palavra, que estão fazendo a obra de Deus com afinco e realmente não está lá com falcatrua, não está lá por irresponsabilidade, ela está lá fazendo de fato a obra, a gente vê resultado. Então a gente tem que parar e abrir a discussão. Esse é o meu argumento. Meu argumento não é que tem que ser feito, temos que mudar de ideia baseado no pragmatismo. Só porque acontece eu tenho que dizer que é certo. Não, mas é abrir o debate, abrir a discussão e saber realmente por quê. Será que a gente não está interpretando a Bíblia errado? Enfim, então vamos ver aqui, eu vou dar aqui mais ou menos 3 posicionamentos. Tem um posicionamento que vai falar o seguinte, de fato a mulher não pode ser pastora. Um outro posicionamento vai ser o outro extremo. Não, a mulher pode sim ser pastora, porque aí vai dar as explicações, eu vou falar daqui a pouco. No caso, vou adiantar, No caso, o outro lado vai falar que a mulher deve ser pastora, vai interpretar os textos bíblicos como um contexto cultural. No Antigo Testamento, no contexto cultural da época, a mulher não tinha nenhuma posição de liderança, e de fato Deus colocou só homem para liderar como sacerdotes. No Novo Testamento, já tem o fato de Cristo morrer na cruz do Calvário. Paulo vai falar ali que para Deus não tem homem nem mulher, nem judeu, nem gentil, enfim, todos são um em Cristo, está todo mundo um em Cristo, não tem diferença, os dons espirituais são para todos, os dois fazem parte, vão fazer parte do ministério, tanto faz homem como mulher, então vai usar argumentos mais assim culturais, Cristo chamou 12 homens por causa da cultura da época, não se vê nenhuma mulher como pastora no Novo Testamento por causa da cultura da época e tal, vai usar mais argumentos culturais para interpretar os textos bíblicos e vai dizer que de fato a mulher pode hoje, na nossa cultura, na cultura de hoje já é aceito. Porque assim, esse argumento da interpretação voltado mais para o lado, levando em consideração o contexto cultural, ele vai dizer o seguinte, que naquela época, se colocasse uma mulher como pastora, ninguém ia para a igreja. Ninguém ia para a igreja, ia ser uma quebra de paradigma muito grande. Isso é parecido, por exemplo, com a questão dos escravos. Por que Paulo não abole a escravidão? Paulo até escreve uma carta a Filemon falando para aceitar o seu escravo Onésimo de volta. Então parece que Paulo concorda com a escravidão, mas dentro de alguns contextos aí. Então o que acontece aí? Paulo não podia chegar e falar assim, olha, Deus não concorda com a escravidão. Não, dentro daquele contexto cultural, Paulo vai falar assim, olha, Onésimo, você que é escravo, vá lá servir o teu senhor. Tinha uma relação entre os dois um pouco diferenciada quando era crente, mas continuava sendo uma escravidão. Então, pelo contexto cultural da época, Paulo e os outros escritores do Novo Testamento aceitaram a escravidão tranquilamente. Da mesma forma,
Da mesma forma, seria parecido a questão do ministério de mulher como pastora, né? Então, a mulher ser separada do ministério no sentido de pastorear. Eu vou colocar nesse sentido, porque hoje em dia a questão do ministério é muito amplo, né? A mulher, ela pode ser pregadora, pode ser cantora, pode ser missionária, mas não pode ser pastora. Então, colocar nesse quesito de pastor. Então, naquele contexto cultural, seria uma quebra de paradigma muito grande colocar uma mulher como pastora, por isso que não tinha. Mas na cultura de hoje não tem problema nenhum. Na cultura de hoje, já pode colocar a mulher como pastora. Então, essa é a interpretação mais cultural. E aí fica muito assim, eu aceito, não aceito. Acontece que na prática isso existe. Tá? Eu dei o exemplo no outro vídeo, vou dar o exemplo de novo aqui. Na cidade de Marabá, que eu já congreguei lá, na época tinha 135 templos, todos os templos eram comandados por pastores, mas tinha 2 templos que eram comandados por mulheres. Mulheres que eram casadas e pastoreava a igreja, e puxava a frente da igreja. Isso numa Assembleia de Deus, entende? E aí, como é que fica na prática? Apesar de nós discordarmos às vezes, não, teologicamente falando está errado, e na prática, como é que fica? Por isso que a gente tem que debater esse tema, né? Eu quero trazer esse tema ao debate, né? Será que realmente não é algo cultural? Tem alguns que tem um meio termo, então tem os 2 extremos e tem um meio termo. O que seria esse meio termo? O meio termo diz o seguinte, que na falta de um homem qualificado, uma mulher poderia assumir a liderança. Então tem esse quesito. E aí tem vários exemplos bíblicos, Débora, por exemplo, enfim, alguns vão usar esse argumento. Acontece o seguinte, que quando a gente fala de liderança na Bíblia, se a gente for levar ao pé da letra, a mulher não assume nenhuma posição de liderança em nada. Nem na cultura judaica, nem na cultura dos romanos. Se você voltar ali mais ao Antigo Testamento, os assírios, os babilônicos, os medos, os persas, os gregos, nenhum deles aceitava a mulher como líder. E na sociedade atual, mulher já está no exército, mandando em homem, mulher já está liderando nas empresas, mulher já está liderando em todas as áreas. Então, se a gente for levar muito ao pé da letra essa questão da liderança dentro da Bíblia, liderança feminina, a mulher não poderia ser líder de nada. A mulher não poderia ser líder de criança, nem de adolescente, nem de jovem, nem de círculo de oração. A mulher não poderia liderar nada. Porque a gente realmente vê que na cultura antiga a mulher não liderava, a mulher tinha um outro papel naquela cultura. Então, trazendo para a cultura de hoje, a mulher já exerce um papel de liderança em várias áreas. Por que não na liderança eclesiástica? Né? E aí entra uma pergunta que foi feita aqui também, que fica assim, né? Como fica a questão da mulher ter uma predisposição para a obra maior do que o marido. Às vezes a mulher tem uma desenvoltura maior para fazer a obra de Deus, para pregar, para pastorear, e o marido não tem. E aí, vai deixar sem fazer? Então o que é melhor? É colocar um homem lá que não tem chamado para a obra? Não, porque só homem pode pastorear, coloca um homem que tem chamado para a obra. Mas tem uma mulher que tem chamado, por que não colocar ela? Então surge muitas dúvidas nesse sentido. Né? E aí, enfim, os debates são grandes, alguns vão dizer que isso é um movimento feminista entrando na igreja. Eu não vejo dessa forma, até mesmo porque o movimento feminista é algo muito amplo, muito amplo. Então o movimento feminista começou na década de 40, 50, buscavam direitos para a mulher votar, para a mulher, né, ter o seu próprio CPF, porque o CPF da mulher era do marido, buscavam os direitos que realmente a mulher tinha que ter na sociedade, né? Mas eu não vejo isso como influência do movimento feminista, né? Eu vejo realmente como sendo mulheres que querem fazer a obra de Deus, o meu ponto de vista, querem fazer a obra de Deus, querem ter esse espaço. Às vezes o marido não tem esse chamado, fica no canto dele, e a mulher quer estar na frente da liderança, e realmente, se tem a oportunidade, eu não vejo por que não, tá? Mas, enfim, é só uma ideia, né? E aí você fica a seu critério de estudar mais sobre esse tema e procurar aprender mais. Eu vou deixar um link aí para um material, você ler esse link e assistir. Assista vídeos, procure mais conteúdo sobre esse tema aí que você vai aprender mais. Tá? Então eu vou encerrar aqui essa aula. Eu espero que você tenha gostado. Se você for abordar esse tema na sua classe, tenha sabedoria para não trazer um debate muito ferrenho, ou discordar do seu pastor, quem sabe está lá assistindo sua aula. Seja sábio nesse sentido. Deixa bem claro que se você vai tocar nesse tema, é para abrir o debate, não é para impor nada, para que todos possam aprender juntos e chegar num consenso, certo? Então eu encerro aqui.
Conto com sua participação, compartilhe esse conteúdo. A paz do Senhor, até a próxima aula.